Dá pra jogar futebol profissional nos Estados Unidos? É possível mesmo? Vem comigo hoje que eu vou responder essa pergunta. Fala, jogadora! Adélia Bristotti aqui, estudante e atleta da Graceland University, e hoje estamos aqui para mais um vídeo falando sobre futebol nos Estados Unidos, respondendo a tão perguntada pergunta que é possível jogar futebol profissional nos Estados Unidos? Hoje eu não somente vou responder essa pergunta, já te dando spoiler de que sim, é possível, mas vou também falar quais são as 4 formas mais comuns de conseguir ir para o futebol profissional aqui dos Estados Unidos. Mas antes de começar o vídeo, eu quero primeiro esclarecer alguns mitos em relação ao futebol profissional aqui nos Estados Unidos. No Brasil, ainda tem muita gente que fala que é muito fácil vir para os Estados Unidos e virar profissional, dizendo que o futebol aqui não é valorizado, o futebol aqui não é tão popular, que ainda está em muito crescimento, etc. Verdade sim que o futebol é menos popular em relação a outros esportes, como o futebol americano, basquete, mas hoje o futebol já tem uma popularidade até perto do beisebol, que é um esporte mais clássico aqui dos Estados Unidos. Então, o futebol ele tem crescido, mas ele já tem um crescimento muito considerável para dizer que é um esporte popular aqui dentro do país. Quando a gente fala de futebol feminino, então, nem se compara porque os Estados Unidos é um país pioneiro no futebol feminino. Os Estados Unidos deu valor ao futebol feminino antes de qualquer outro país dar esse mesmo valor. Hoje nós temos ligas na China, no Japão, que já geram tanto dinheiro quanto a Liga Feminina Profissional aqui dos Estados Unidos, mas isso não exclui o fato de que, por anos, os Estados Unidos foram o único país que deu realmente valor ao futebol feminino e cresceu uma liga profissional e manteve essa liga funcionando, enquanto outros países não conseguiam fazer isso de jeito nenhum. Então não existe mais essa conversa de que aqui nos Estados Unidos o futebol não é valorizado. O futebol é muito valorizado sim, tanto no masculino quanto no feminino, e não é fácil entrar na liga profissional, que no masculino seria a primeira divisão, que é a MLS, e também a segunda divisão que é a USL, e no feminino a NWSL, que é a divisão profissional, primeira divisão, e agora tem uma segunda divisão profissional sendo construída, mas ela ainda não tá funcionando, então ainda não inaugurou essa liga, mas já tá em um processo aí de desenvolvimento, e em mais ou menos um ano ela deve dar a sua largada aqui também. Somado a isso, então, a popularidade das ligas, um desenvolvimento bem estruturado que essas ligas já têm e já estão bem estabelecidas hoje, existe também o fato de que aqui nos Estados Unidos, eles vão sempre dar mais valor a quem é daqui. Então, se vocês forem olhar, por exemplo, os estrangeiros que jogam aqui, a gente tem vários exemplos. Primeiro, no futebol feminino, a gente vê que as mulheres brasileiras que jogam aqui, elas são todas da seleção praticamente, ou pessoas que passaram por toda a estrutura do esporte americano e hoje ainda estão aqui jogando nos Estados Unidos no profissional. Mas a gente vê que é muito difícil para alguém que não tá ou nesse nível de seleção ou passou por toda a estrutura do esporte aqui nos Estados Unidos, chegar ali na liga profissional, porque são pouquíssimas vagas e pouquíssimas mais ainda para estrangeiros. Quando a gente olha para a MLS, que é o futebol masculino, a gente já vê uma diferença. Por exemplo, quando eles estavam para estabelecer a MLS como liga, vocês devem ter percebido que eles começaram a contratar grandes nomes do futebol que estavam ali se encaminhando para a sua aposentadoria. Então, Kaká veio para cá, o Gerrard da Inglaterra veio para cá, Lampard da Inglaterra veio para cá. Eles foram buscando esses nomes, nomes grandes, né, que estavam mais no fim da sua carreira, para realmente popularizar a liga. Então, primeiro começou com esses estrangeiros que já tinham um grande nome vindo para a MLS, e hoje até existia uma abertura um pouco maior para estrangeiros. A gente vê que tem bastante gente assim mais desconhecida, né, jogando na MLS, mas que são pessoas assim que já têm um bom nível de futebol também. Então, ou passaram por clubes estabelecidos nos seus países, ou passaram pela estrutura do esporte universitário e escolar aqui nos Estados Unidos também. Dito isso, bora então ver quais são as 4 maneiras que dariam ainda assim para entrar no futebol profissional aqui dos Estados Unidos. Fiquem até o final, porque a 4ª dica que eu vou dar, pra mim, é a melhor e a que mais se encaixa pra quem, assim, não vem de clube grande, não tem experiência em seleção, não tem todo esse embasamento que outras pessoas vão ter. Eu acho que essa 4ª dica, ela torna o caminho mais possível pra quem tem esse sonho de jogar o profissional nos Estados Unidos. Enfim, bora lá! A primeira maneira pra jogar o futebol profissional aqui nos Estados Unidos é entrando através do draft. Talvez algumas pessoas já estejam familiarizadas com esse termo, mas para quem não entende, o draft ele ocorre em vários esportes aqui dos Estados Unidos. Então tem no basquete, no futebol americano, no futebol, etc. O draft ele só é possível para quem está jogando
o esporte universitário. Então, se você está no esporte universitário, mesmo que não seja o seu último ano, tá? Você pode abrir mão da sua elegibilidade naquela temporada para colocar o seu nome no draft de graça. Por exemplo, essa foi minha última temporada aqui na Graceland, então eu joguei e depois eu abri mão da minha elegibilidade e coloquei o meu nome lá no draft, porque pra mim já não importava mais, já que foi a minha última. Mas se você tiver vontade de fazer isso no meio da sua jornada aqui no esporte universitário, você pode fazer também. E o draft é basicamente uma lista, você se inscreve lá, coloca os seus dados, e eles geram uma lista com todo mundo ali que se inscreveu, e os times vão lá naquela lista, vão olhar os jogadores e jogadoras que eles têm interesse. Aí, todo ano, no início do ano, ali geralmente por janeiro, existe uma data do draft que é feito um evento em que os times anunciam quem eles vão escolher. No feminino, por exemplo, o draft é feito de 4 rodadas e como tem 12 times, são 12 escolhas em cada rodada. Então, ao todo, 48 meninas foram escolhidas desse draft, mas quando você vê o número de pessoas inscritas, tem tipo assim, umas 500 meninas. Então, é um processo muito difícil de ser escolhido e geralmente as meninas vão ser escolhidas, elas vêm de faculdades D1, faculdades grandes, faculdades que estão lá no mais alto nível competitivo. Então, elas além de estar nesse alto nível, elas provavelmente tem que ter se destacado durante a temporada para chamar a atenção dos clubes que vão estar ali dentro do draft. Então é um processo assim bem delicado, bem difícil, mas que vale a pena, porque, por exemplo, eu coloquei meu nome no draft, não fui escolhida, mas outras pessoas entraram em contato comigo depois do draft, então, para me falar de outras oportunidades ou outras coisas que eu poderia ter interesse. Então, mesmo quando você não é escolhido no draft, você colocar o seu nome ali, já que é de graça, acaba sendo muito compensador, assim, porque coloca o seu nome ali, a visibilidade, e você pode acabar criando outros contatos. Vale informar também que o draft, quando você coloca o nome ali, quando um clube te escolhe, você tem que ir para aquele clube. E você provavelmente vai ter que ficar em contrato com aquele clube por 1 ou 2 anos, com um salário que é considerado mínimo, porque é por isso que vale a pena para os clubes, entende? Porque ali eles vão conseguir jogadoras promissoras e baratas que vão estar ali num certo contrato que meio que não tem como ser negociado até certos anos dentro do clube, os anos iniciais que a jogadora vai estar ali. Então, por isso que é um processo que vale muito a pena para os clubes. Segunda forma de chegar no profissional dos Estados Unidos vale mais para o futebol masculino, que é a MLS Next. Então, a MLS Next é uma liga de desenvolvimento que a MLS desenvolveu agora, que ela permite jogadores mais jovens a entrarem como se fosse na base dos clubes profissionais da MLS. Então, é basicamente como funciona as bases no Brasil e em outros países. Mas aqui nos Estados Unidos não existia isso, porque a base era meio que feita através do esporte na escola e no esporte na universidade. Mas agora a MLS tem desenvolvido esse programa de desenvolvimento que é a MLS Next para que realmente jovens talentos entrem nessas bases dos clubes e já estejam ali preparados para depois chegar no profissional. Então, quem tá ali na MLS Next, é claro, não garante que vai chegar no futebol profissional, mas para quem é mais jovem e no futebol masculino, representa realmente uma boa chance de já estar ali com o pé dentro do clube. E eu acredito muito que em breve eles devem estar fazendo alguma coisa parecida para a NWSL, porque como a gente está vendo, já tem movimentações para criar o ESL, que vai ser a segunda divisão, assim como existiu no masculino. Então, muito provavelmente em breve vai existir alguma coisa parecida para NWSL também. A terceira forma de chegar no futebol profissional dos Estados Unidos é a forma mais convencional que existe, que seria conseguindo um agente ou um empresário ou recrutador, e aí conseguindo que essa pessoa vá lá, consiga um teste para você em algum time do futebol profissional, seja na MLS ou na WSL, e desenrolar esse processo e ver se realmente você se encaixaria em algum desses times. Sei que tem gente que vai falar, Adele, como assim, como é que eu vou conseguir um empresário, um agente? Cara, isso tudo se dá através de networking. Você precisa ter material de vídeo pronto, você precisa estar disposto a ir atrás de contatos, falar com pessoas. E eu quero fazer um vídeo também falando mais sobre isso, sobre networking no futebol, mas como não é o tópico de hoje, a gente vai deixar esse tópico mais assim em aberto. E em breve eu vou postar um vídeo pra vocês falando sobre isso, falando sobre networking no futebol. Mas eu já adianto pra vocês que sim, é muito possível encontrar algum recrutador, algum agente, algum empresário, porque tem muita gente online procurando por jogadores, então às vezes a gente deixa de acreditar nisso porque não tá indo lá dar a cara a tapa pra conhecer alguém, mas é realmente possível, principalmente hoje que a gente tem tantos recursos online
para conhecer pessoas que trabalham nesse ramo. Por fim, a quarta e última forma de entrar no futebol profissional dos Estados Unidos, que pra mim é a forma mais realista, que faz mais sentido, principalmente pra alguém que tem situações parecidas como a minha, do tipo joga numa faculdade que não é tão grande, numa liga que não é tão grande, mas mesmo assim quer chegar lá no profissional. E essa quarta forma é jogando as ligas semiprofissionais aqui nos Estados Unidos. Quando as pessoas falam que os Estados Unidos é o país de oportunidades, é por oportunidades como essas. Os Estados Unidos têm muitas ligas semiprofissionais, que geralmente o maior período de sucesso delas é durante o verão, que é quando o pessoal da faculdade pode jogar nessas ligas, mas muitas delas também jogam no inverno, para quem já saiu da faculdade, ou durante a season normal do futebol, que é ali durante o outono. Então, pro futebol masculino tem a USL 2, que é como se fosse uma terceira divisão aqui até dos Estados Unidos. Tem a UPSL, se eu não me engano, é muita letra, mas eu vou deixar tudo aqui digitado para vocês também. Tem a UPSL, que também é uma liga semiprofissional. Eu tive um dos meus 2 amigos aqui da faculdade que jogaram na UPSL ano passado e eles mandaram muito bem, se destacaram demais, então já abriu muitas portas dali, até para às vezes não ir pro futebol profissional, mas até transferir de faculdades para faculdades maiores que depois podem te levar pro futebol profissional também. Então, essas ligas, elas realmente abrem muitas possibilidades. Pro futebol feminino, então, também tem as mesmas opções. Então, a USL 2 tem a USL W para as meninas e a UPSL também tem a versão W para as meninas. Então, essas ligas semiprofissionais, elas existem tanto no masculino quanto no feminino. E são realmente, assim, as melhores oportunidades para chegar, ganhar visibilidade, se destacar, chegar no futebol profissional, para quem não tem agente, não tá em faculdade grande, não tem idade para fazer um MLS Next, então essas ligas, cara, elas são realmente a melhor oportunidade porque são muitos times que jogam, tá? Então você provavelmente vai conseguir uma vaga se você realmente investir em networking, mandar seu vídeo. Às vezes também eles fazem muitos tryouts abertos, então é uma oportunidade de você ir lá fisicamente jogar, se for possível. Então, entrando numa liga dessas, você consegue espaço para se destacar, numa estrutura de campeonato aqui dos Estados Unidos, isso vai te ajudar a ganhar mais visibilidade e depois ou transferir para uma faculdade maior ou já criar, assim, laços que te levem direcionado ao futebol profissional aqui dos Estados Unidos. Porque você jogando numa liga daqui, mesmo sendo semi-profissional, isso te dá muito espaço e visibilidade para depois chegar no profissional. Vou mencionar aqui, por exemplo, no caso do futebol feminino, essa USLW está sendo feita como liga semi-profissional, mas até como um teste para a USL que está para ser inaugurada ano que vem. Então, muitos desses times da USLW, eles vão se tornar profissionais ano que vem. Então, às vezes você tá ali jogando semi-profissional, você tá bem estabelecido num time, e esse time pode até se tornar profissional com o tempo. Então, vale muito a pena investir nesses times, porque eles vão ter mais abertura, principalmente para jogadores que ainda não têm nome ou visibilidade. Assiste aqui YouTube também, tem o canal do Matt Sheldon, não sei se vocês curtem, mas eu acompanho muito, sou muito fã do cara. O canal dele se chama Become Elite, é todo em inglês, mas vale até para treinar o inglês. Mas foi exatamente isso que aconteceu com o Matt Sheldon. Ele estava jogando a USL aqui nos Estados Unidos, que era o objetivo dele, ele tinha o objetivo de chegar no profissional, e simplesmente, quando ele estava ali jogando a USL ela foi colocada como liga profissional. Ela antes era uma liga semi-profissional, se tornou liga profissional enquanto ele jogava, e assim ele simplesmente se tornou jogador profissional, que era o sonho dele, mas foi assim, por um acaso. Claro que já existia, assim, a possibilidade disso acontecer, mas ele estava ali jogando de boa a liga semi-profissional e, de repente, ele realizou o sonho dele, que era virar profissional, porque ele estava ali realmente se envolvendo com o futebol, se mantendo em jogo, em busca do que ele queria, e a liga se tornou profissional, que é muito provavelmente vai acontecer com a liga semi-profissional feminina aqui também. Enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Como eu falei, é possível chegar no futebol profissional dos Estados Unidos, mas é sim um caminho muito difícil. Mas a questão é, existem caminhos, sabe? Eu acho que quando não existe caminho, que o negócio é muito ruim. Mas não se deixe enganar por essa história de que é fácil chegar no profissional dos Estados Unidos, que o futebol aqui não tá estabelecido, não tá desenvolvido, porque isso é tudo muita mentira. O futebol aqui tá muito desenvolvido, tá muito forte e é muito difícil entrar nas ligas profissionais. Como vocês podem ver, galera do Brasil que joga aqui é realmente galera que jogou em faculdade grande ou tem muita experiência no futebol. Então não digo isso pra vocês desanimarem, mas pra que ninguém fique assim, batendo em porta que não vai se abrir, sabe? Eu, por exemplo, já não sei se eu tenho muito interesse em ficar aqui. Eu vejo portas abertas, mais abertas em outros lugares do que aqui nos Estados Unidos. Então,
pra mim é muito legal sempre colocar as coisas na balança, sabe? Porque às vezes a gente se prende demais à ideia de um lugar e esse lugar não é o lugar pra gente, tá ligado? Mas pra quem tem esse sonho de jogar aqui nos Estados Unidos profissional, esses são alguns caminhos que tornam essa jornada muito mais possível. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Se curtiram, deixem aquele like pra ajudar o Fala Jogadora a crescer cada vez mais. E até lá, nós nos vemos na próxima. Não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificação quando novos vídeos saírem. E era isso. Falou!